Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre lutas no mundo, conteúdo para oitavos anos do ensino fundamental, gamificação da filosofia do judô, ceder para vencer. Lutas no mundo. Conhece algum tipo de luta? Sabe como se classifica essas lutas? Lutas possuem regras? Conhece algum tipo de filosofia de luta? Quais as possibilidades de uma das filosofias de luta ser utilizada nos demais esportes? São possíveis ou não? Por quê? Tipo de luta, suas características. Como são os confrontos? E nessas lutas, são diferentes das primeiras? Quais são as diferenças? Consegue analisar e dar uma resposta? Como vocês já viram, as lutas são separadas conforme suas características. Então, nessa você consegue distinguir quais são as diferenças. A primeira tipo de luta é corporal. A segunda, confronto de média distância, que são separados por meio de socos, chutes, joelhadas, cotoveladas. Essa última é a utilização de espadas, bastões e porretes. Conhece algum tipo de filosofia de luta? Por que acha que as pessoas lutam? Por nada ou por quais motivos? Amor pela sabedoria, experimentada apenas pelo ser humano consciente da sua própria ignorância. Do judô, caminho para a suavidade, utilizar a força do adversário a favor. Jiu-jitsu, inteligência, paciência e disciplina. Kung Fu, equilíbrio entre o corpo, mente e espírito. Boxe, controle emocional e equilíbrio espiritual. Muay Thai, amizade, companheirismo, superação de limites, disciplina e respeito aos próximos. Conhece a luta capoeira? Sabe qual é a sua filosofia? É a arte de resistência. Objetivo geral: gamificação da filosofia, ceder para vencer do judô. Objetivo específico: existe possibilidade de aplicar essa filosofia nos demais esportes, seja ela individual ou coletiva, de beneficiar dessa tática e estratégia como técnica de jogo? Os alunos são capazes de analisar e propor síntese sobre a aplicação nos esportes e competições e em quais momentos podemos utilizar essa filosofia? Buscar a capacidade de adquirir o senso crítico e analítico para analisar em quais esportes ou jogos são possíveis de aplicar esse pensamento, ceder para vencer durante os jogos esportivos individuais ou coletivos. Demonstrar capacidade de explicar e entender em quais momentos dos jogos e quais seriam os riscos caso essas táticas e estratégias não acontecem conforme o esquema tático de jogo. Gamificação. Você sabe o que isso significa? Você já ouviu? A gamificação compreende a aplicação de elementos de jogos em atividades que não são jogos. O que mudou foi a compreensão do processo, sua relevância para a educação e principalmente a responsabilidade em sua aplicação. A gamificação é a sistemática de jogo. Conceito sobre a gamificação como recurso motivacional. Explora quais elementos e mecanismos dos jogos podem ser aplicados ao design da experiência. Explora quais os elementos e do usuário de um produto, serviço ou processo fora de um contexto do jogo. Zetal. Saliente que os jogos são capazes de promover contextos lúdicos e ficcionais de forma narrativa, imagens e som, favorecendo o processo de aprendizagem.
O autor exemplifica o fato com jogos comuns no dia a dia, como futebol, jogos de carta, brincadeiras de esconde-escondes e etc. Em todos esses exemplos há regras e objetivos definidos, sobre as quais o jogador irão basear suas ações. Dessa forma, no processo do jogo, o desenvolvimento dos acontecimentos pode ser mensurado e os resultados definidos: perder, ganhar, empatar, superar, etc. Regras e objetivos definidos, sobre os quais os jogadores irão basear suas ações. No xadrez, como podemos aplicar essa filosofia? Um exemplo é ceder a peça mais fraca do jogo do xadrez para poder fazer a troca com a peça mais forte do jogo. No futebol de salão, ceder o espaço do jogo para que o oponente venha e que você consiga roubar ou aplicar um sistema em que possa usurpar a bola do adversário e realizar um contra-ataque. No futebol de campo é a mesma coisa. Ceder o espaço de campo para o adversário para que o espaço entre os oponentes seja mais curto e com isso consiga adquirir a posse da bola. No judô ou jiu-jitsu, a mesma coisa. Procure desequilibrar o oponente com sua força e com isso aproveitar a força do adversário a seu favor. No boxe, o mais resistente e o mais potente normalmente tem a baixa resistência física. E com isso, se você conhece o seu adversário, poderá tirar proveito no sentido de que a sua resistência física seja maior que a dele e com isso poder virar a situação da luta. Esgrima. Você ameaça aplicar o golpe, mas no mesmo sentido você recua e contra-ataca com mais rapidez do que o adversário. Beisebol. O arremessador, conhecendo o seu arrebatador, vai fazer com que ele se engane e tenta rebater a bola, no sentido de que você vai falar com que ele erre o arremesso, o rebate, e com isso você levar vantagem. No basquete, você vai procurar conhecer os seus oponentes e os jogadores mais qualificados, no sentido de que a marcação seja individual, zona ou mais na área do garrafão. No handebol, a mesma coisa. Você vai encurtar o espaço com o oponente e tentar roubar a bola do adversário e tentar realizar um contra-ataque mais rápido. Polo aquático é o mesmo sentido do handebol e do basquete. Conseguiram analisar e realizar uma síntese em quais momentos ou como poderia utilizar a filosofia ceder para vencer? Metodologia. Nós podemos aplicar essa atividade no sentido de que os alunos possam realizar exposição com explicações verbais do entendimento e a busca do termo ceder para vencer e quais a modalidade esportiva que o grupo ou o aluno escolheu ou foi sorteado. Demonstrações explícitas da modalidade esportiva com a explicação devida no conjunto do jogo e seus riscos. O grupo será dividido em 4 ou 5 pessoas. Definir o que significa e explicar o entendimento da filosofia ceder para vencer para os demais esportes. Conseguiram chegar a uma conclusão? Quais foram as dificuldades? Caso você tenha pensado que são possíveis de ser aplicados, já é um bom começo. Agora, se pensou em utilizar peças mais fracas do xadrez como exemplo,
que seria o peão para capturar outras peças mais relevantes, está correto. No futebol de campo, futebol de salão, no basquete, no handebol, é ceder o espaço do adversário e entender os riscos que pode realizar na derrota da sua equipe. Conclusão: espero que o aluno entenda o esporte, que a sua prática durante a educação física não seja meramente um jogo, onde o vencer está na obrigação do mais talentoso, sendo que a atividade individual ou coletiva, quando praticada com uma tática ou estratégia, pode-se obter um resultado satisfatório, demonstrando suas capacidades física e técnica, mas que o aprender o brincar o jogo é mais importante e com isso poderá vencer os obstáculos na vida. Referência: Brasil Escola, Nova Escola, Documento Google, PNDL Moderna, RCO Planejamento CE